É difícil, irmãos, num dia como esse, depois de um fim de semana como esse, a gente pregar algo normal. É complicado, viu, pastor Fábio? Não é fácil não. Que eu não sei vocês, irmãos, mas a alegria de ver o Espírito fazendo coisas na vida dos irmãos é tão incrível que dá um temor de, mesmo sendo a palavra de Deus, a gente está preso a alguma coisa que está mais ligado a nós do que o que o próprio Deus quer fazer. Dá um medo, dá um receio, dá uma preocupação. Porque eu não quero pregar. E você fica nessa encruzilhada, tem que pregar ou não tem que pregar? É difícil, não está fácil para ninguém aqui, irmão. Mas eu sinto que ainda nessa noite há uma medida pequena em relação a tudo o que vivemos, mas imprescindível para aquilo que estamos experimentando no Senhor. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 66, em homenagem aos pastores lá de Cardoso, Felipe e Gabriel, eu vou pregar uma pequena mensagem. Mas vocês pegaram a palavra hoje, a palavra profética pela manhã. Deus quer que a gente cresça em plenitude, tá? Há esperança. Livro do profeta Isaías, no capítulo 66, diz assim: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Deixe sua Bíblia aberta. O Senhor, Ele está chegando aqui com Isaías. Claro que sabemos que nesse tempo não é mais o próprio profeta quem escreve, mas alguém que dá sucessão naquilo que durante o seu ministério foi dito pelo Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? E dentro dessa jurisdição de Isaías, no último texto da sua profecia, Isaías vai trazer um apontamento e uma conclusão. E eu julgo que aquilo que é uma conclusão é muito importante. O que vocês acham? Sim? Vamos? Pessoal do fundão, responde isso. Vocês acham que é importante? Sim ou não? Eu julgo que é muito importante. Então é como se a profecia de Isaías, ela tivesse vários epicentros. E um desses epicentros é o capítulo 66, onde ele vai mostrar o objetivo de muito daquilo que foi anunciado. E resumindo, as últimas conexões de Isaías, para não delongar, não quero aqui de forma alguma dar uma aula, mas apenas chamar a atenção, a iluminar um lugar específico da profecia de Isaías. As duas últimas conexões de Isaías estão entre o capítulo 66 e o capítulo 53. Qual é o lugar do meu repouso? É o lugar onde eu cumpro, eu faço toda a minha vontade. E onde é que o profeta disse que isso aconteceria? Isaías 53.
E ele diz assim, eu não vou ler todo o texto porque é de conhecimento dos irmãos, o que chamamos de servo sofredor. Mas no verso 11 ele diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Volte para Isaías 66. E o que ele diz em Isaías 66 então? A pergunta já estava respondida. Qual é o lugar do meu repouso? É no meu servo. O livro de Isaías é todo para responder essa pergunta. Qual é o lugar do meu repouso? E a virgem conceberá e dará à luz um menino, que como filho se nos deu. O meu governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Isaías diz que ele é Deus forte. Pai da eternidade, o príncipe da paz. Qual é o lugar do meu repouso? É o meu servo, Deus Emanuel. Então, o que Isaías está perguntando, na verdade, começando a sua conclusão, é uma retrospectiva para que consigamos compreender que nas conexões que ele vai deixando em sua profecia, ele está de qualquer forma estabelecendo um fundamento da forma pela qual Deus tocará a terra. É na profecia de Isaías que aparece a expressão Deus beijando a terra, quando ele fala de Cristo encarnando. Sabe o dia que foi que Deus beijou a terra? Quando o menino nasceu. Mas quando o menino nasceu, Rafa, não nasceu só um menino, nasceu também o Filho de Deus. Em Jesus havia um menino, e dentro do menino havia o Filho de Deus. Qual é o lugar do meu repouso? E o Senhor pergunta isso depois de dizer: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. E por que essa pergunta, Daniel Carambola? Por que essa pergunta? Porque o Senhor está tirando a mente, através de Isaías, de construções externas. Não tem nada no universo inteiro e nem acima do universo que o homem possa fazer com as suas mãos para que eu habite nisso, porque o céu já é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então qual casa vocês vão me edificar? Mas a resposta já havia sido dada: a casa que o Messias veio construir. E esse é um encontro de edificadores. Você está aí? Por isso, eu queria que você olhasse comigo para um texto agora, de Gênesis capítulo 22.
Porque estamos investigando a edificação da casa de Deus sobre a perspectiva de qual lugar que ela deve ser edificada. Qual é o lugar da sua edificação? Gênesis 22. E porque eu falaria nessa conferência sobre os 4 altares de Abraão, mas certas pessoas irresponsáveis, ficando sabendo disso antes, vieram e se apropriaram dessa palavra. Escute, os 4 altares de Abraão: Siquém, Betel, Hebrom e Moriá, falam, como nós ouvimos aqui. Eu só quero retomar para já aproveitar a introdução que foi feita à minha palavra. Falam de uma jornada espiritual que Abraão, como pai da fé, tipifica para a vida de todo filho de Deus, que é descendente de Abraão segundo a promessa. Essa é a jornada de peregrinação espiritual, que a partir de Abraão, Deus deixa de forma pedagógica, para que possamos discernir em qual lugar de maturidade nós já estamos, quando olhamos para essa pedagogia dos 4 altares. Em Siquém, Abraão é chamado por Deus, e esse chamado é um chamado para estar com o Senhor, para andar com o Senhor, a partir de uma jornada que o próprio Deus iria trilhar com Abraão. Mas não se esqueça que é a partir de Siquém que Deus chama Abraão para ser o abençoador, através dele, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. E nós sabemos que essa promessa está feita não para a descendência de Abraão, mas, como o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, para o descendente de Abraão. E quem é o descendente de Abraão? Cristo. Qual é o lugar do meu repouso? Cristo. Vocês estão aí? Se quem fala desse chamado, onde a vocação, a identidade é a vocação. Quem Abraão é? Um pai. O que Abraão foi chamado para fazer? Abençoar todas as famílias da terra. Amém? Então, como Abraão é pai e abençoa, o que liga quem Abraão é com o que Abraão deve fazer? A sua fé. Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Como eu contribuo com a edificação da igreja? Com atos de justiça. Quais foram os atos de justiça de Abraão? Ele creu. Então o que Abraão empresta para as próximas gerações, para cumprir a sua vocação, é a sua fé. Ele é o pai da fé. Você está aí? Depois eu vou ser rápido aqui, porque nós ouvimos sobre isso. Abraão vai para Betel e lá edifica um segundo altar. E Betel é a casa de Deus. E para Abraão, Betel deve se tornar um lugar de descanso. E é aqui que ele aprende de fato a confiar no Senhor. O interessante é você pensar que quando Abraão é chamado por Deus, o que o Senhor diz para ele é: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Inclusive é interessante, irmãos, pensar que no hebraico, essa palavra vai, ela também pode ser traduzida por vem, mas é que na língua portuguesa ficaria sem sentido. Mas desconfio eu
que era para ficar sem sentido mesmo. Mas os tradutores não aguentam o tipo de revelação que o texto propõe. Porque Deus não está chamando Abraão para ir para um lugar desconhecido, mas para vir na sua direção. Não é vai, é vem. Sabe por quê? Porque se a palavra deveria ser vai, Deus não deveria ter dito te mostrarei. Te levarei, te apontarei, te guiarei. A melhor construção seria com outro verbo. Por isso, nas minhas caraminholas, nas minhas heresias particulares, eu acho que deveria ser vem mesmo. Porque é como se Deus fosse jogando iscas, pegadas, iluminando o caminho para que Abraão fosse vindo em sua direção. Você está entendendo isso? Em Betel, essa fé é fortalecida. Por que ela é fortalecida? Porque Abraão não tem segurança nenhuma. O que Deus falou para ele? Sai da tua terra, da tua parentela. E aí? E aí, vem comigo. Onde está a garantia de Abraão? No que Deus disse que faria? Ou na companhia que Deus garantiu que estaria com ele? Ou seja, não é o que Deus falou para você fazer, o lugar para onde Deus falou que você vai, que é o teu porto seguro. O teu porto seguro é naquele que falou com você. Você está entendendo isso? Então a segurança de Abraão não é o que Deus falou para ele fazer, nem o lugar para onde ele falou que levaria ele, até porque ele não disse o lugar. Como eu posso sair em uma peregrinação para um lugar que eu não sei onde é? Você acha que ele não sabe onde é? Porque o lugar que Abraão estava caminhando se chamava em Cristo Jesus. Por isso Paulo transfere a linguagem dos patriarcas e ele traduz essa jornada de fé para uma geografia nova. E tudo que Paulo fala sobre lugar, ele usa a expressão em Cristo. Qual é a terra que Abraão percorria? Cristo. Mas ele não andou nas terras de Israel? Sim. Mas isso era apenas um vislumbre. O autor aos Hebreus diz que Abraão estava caminhando para uma cidade, da qual o artífice, o grande arquiteto é Deus. Ele não estava andando aqui, ele estava andando aqui. Você acha que Abraão percorreu a terra de Hebrom, como a Rosa disse, ele percorreu, só que Abraão era pés no chão, mas coração e mente nas regiões celestiais. Abraão era um homem de uma outra dimensão. Os pés dele tocavam a terra, porque ele estava emprestando a sua materialidade, a sua fisicalidade, para dar lugar à palavra profética que ele estava se tornando. Abraão não é conhecido aqui por causa do que ele viveu, ele é conhecido no céu, e por causa disso ele manifestou a jornada que ele experimentou com o próprio Deus. Ao ponto, irmão, de Gênesis 18, aparecer Deus mais 2 anjos, ele faz um piquenique,
debaixo de uma árvore, e está tudo normal. Gente, você já parou para pensar? Apareceu Deus e mais 2 anjos. Abraão colocou umas frutas e pão para eles comer, assou um carneiro. Gente, se aparece Deus aqui para nós agora, mais 2 anjos, não ficava um aqui, rapaz. Primeiro que a maioria já morria, ou de ataque cardíaco, ou fulminado. Os que sobrassem mal dava tempo de pegar o rastro. Porque Abraão estava familiarizado. Qual era o contexto em que Abraão vivia com Deus? As regiões celestiais. Ao ponto de Deus vir tomar um café da tarde com o cara e ele achar isso normal. O cara achou isso normal. Deus vai sair para destruir Sodoma e Gomorra. Ele fala: ei, está indo para onde? Depois do café, está indo fazer o quê? Que história é essa? Ô Abraão, rapaz, olha, eu já ia saindo, não te contei. E aí Deus pega e conta para ele o que ia fazer. E o texto diz: como deixaria eu de dizer ao meu amigo Abraão o que hei de fazer? Gente, Abraão exorta Deus. Ei, está indo para onde? Que história é essa? Passa aqui na minha casa, come o meu café, levanta e já vai saindo? Pelo menos me conta o que foi que você veio fazer. Cara, isso é loucura, irmãos. Sabe, eu queria perguntar para você, especialmente aos pastores que estão aqui, onde você está construindo a sua jornada de peregrinação, na terra ou nas regiões celestiais? Quando as pessoas olham para você, elas veem alguém com pés na terra e coração no céu, ou coração na terra e pés no céu? O que é que tem valor para você? O que é que te segura? Seu estilo de vida, o seu padrão de vida? O tipo de regalia que você definiu que você precisa ter, a quantidade de viagens de férias, fica a dica, viu, pastor Josa? De férias que você deseja ter, o carro do ano que você sente que precisa ter, o padrão de escola que você definiu para os seus filhos, ou é a peregrinação nas regiões celestiais? Sabe por que muitos de nós, irmãos, estamos presos, não na palavra que Deus liberou, mas no estilo de vida que nós definimos que viveríamos para cumprir a palavra que Deus liberou. Nós estamos até andando na direção, mas pés no céu e coração na terra. A gente está de cabeça para baixo. Qual é o lugar do meu repouso? Que casa me edificareis vós? É em Betel, na casa de Deus, que Abraão senta o coração dele na presença. Por quê? Porque eu só consigo descansar no Senhor quando a minha visão espiritual é aberta ao ponto de eu chegar em ambientes, chegar em lugares para fazer o que Deus me falou e perceber que antes que eu chegasse, o Senhor lá já estava. Betel é esse lugar em que Deus manda Abraão ir, levantar um altar, mas para que Abraão faça o que ele mesmo mandou, ele antes manifesta a sua presença. Sabe por que às vezes nós olhamos para algumas coisas que a gente vê em alguns lugares e a gente quer copiar? Porque a gente quer fazer coisas para que Deus venha. A gente não está familiarizado em ir a lugares em que Deus está, para depois a gente definir o que a gente vai fazer. Não, primeiro a gente define, faremos isso, e depois a gente procura saber se Deus vai participar ou não. Como está a sua dependência do Senhor nos seus negócios? Na sua família? Como você toma as decisões sobre os seus filhos? Sobre a sua casa? Primeiro, com a manifestação da presença, e aí você responde? Ou primeiro você edifica
e depois vê se Deus vai vir para o culto ou não. Primeiro você define as estratégias, ou primeiro você vasculha para descobrir onde é que a presença já está? Cara, a coisa mais gostosa no ministério é você ter a certeza que existe uma missão, uma responsabilidade para um dia, e quando você chega lá achando que vai arrebentar, Deus já veio na frente, e o que você faz é só testemunhar o que Ele está fazendo. Você só fica, quando eu digo testemunhar, não é falar não, é ser testemunha, é ver. Uau, quando eu cheguei no culto, o Senhor já estava fazendo aquilo que eu achei que eu teria que fazer, e a única coisa que eu vou fazer aqui é não atrapalhar Deus. Qual casa me edificareis? Qual é o lugar do meu repouso? E então, chegamos, graças a Deus, passando rapidamente por Hebrom, em Moriá. Casa de Deus, lugar alto, lugar de intimidade, lugar de comunhão, onde ele percebe qual é a jurisdição que ele estava prestes a receber, mas só depois que ele fizesse o sacrifício. Em Gênesis 22, escute, diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Sabe o que significa a palavra Moriá? Aquele que vê. Moriá é uma junção de duas palavras, de uma palavra, um substantivo e um radical hebraico, que é a mesma palavra que dá origem à visão dos profetas no Antigo Testamento. Então, qual é o lugar do sacrifício que Deus chama Abraão para oferecer o seu único filho? É o lugar em que Deus está vendo, e aqueles que sobem podem passar a ver. Mas existe uma palavra que melhor traduz isso no Antigo Testamento, que é a expressão face a face. O que é Moriá? É o lugar em que aquele que vê pode ser visto, conhecido. E que expressão traduz isso no Antigo Testamento? Viu Deus face a face. O monte da provisão, e é por isso que é chamado Moriá, porque o Deus que provê, a expressão provê, Rafa, é a expressão Raá conjugada. Não é prover literalmente, é o Deus que vê. Em qual sentido? É porque é difícil falar isso em português. Presta essa garrafa? Não, melhor, empresta seu iPad. Vai que Deus fala. Moriá é o Deus que provê. Mas por quê? Dessa forma assim, ó, vê isso. É nesse sentido que provisão, por isso a palavra é provisão, é o compartilhar de uma visão. Sabe o que Deus está falando no Monte Moriá com Abraão? Veja o lugar em que eu edificarei a minha casa para sempre. Qual é o lugar? O cordeiro preso nos galhos das árvores, da árvore.
Porque no cordeiro Deus está dizendo, eu proverei. E Abraão está dizendo, Deus proverá. Quando Deus diz, eu proverei, e você vê e diz, Deus proverá, o que está acontecendo entre você e Deus? Você está vendo o Senhor face a face. O apóstolo Paulo aos Colossenses diz, Ele é a imagem visível do Deus invisível. Quando foi que Abraão viu Deus face a face? Quando ele viu o cordeiro preso nos galhos da árvore para ser oferecido em sacrifício em lugar do seu filho. Qual é o lugar em que Deus está fazendo? O lugar do seu repouso é em Cristo! Em Cristo! No monte da provisão, Deus está revelando a sua face através do cordeiro morto. Você está aí? Vá para o primeiro livro de Crônicas. Perdão, segundo livro de Crônicas primeiro. Depois nós vamos para o primeiro livro de Crônicas. Segundo livro, capítulo 3. Porque qual é o lugar da presença de Deus? A casa de Deus no Antigo Testamento, pastor Josa? Não sabe? Te peguei. Qual é o lugar? Qual é a casa de Deus no Antigo Testamento, Andrei? A tenda, o tabernáculo de Moisés? Provisoriamente sim. Mas o lugar que foi definido como o lugar da presença de Deus é o Templo de Salomão. Vocês estão aí? Davi sente o desejo, pastor Nilson, de construir uma casa para Deus. Ele tenta responder a mesma pergunta que Isaías também tenta responder. Davi era um cara tão violento na adoração que ele fala, cara, eu não posso habitar numa casa e o meu Senhor não ter uma casa para morar. O cara tinha entendido alguma coisa sobre o propósito eterno que ninguém tinha entendido. E aí ele escreve salmos como, por exemplo, eu não darei descanso aos meus olhos. Eu não deixarei as minhas pálpebras se fecharem, enquanto meu Senhor não tiver uma casa para morar. O cara era obstinado com a presença de Deus. Só que ele passou por tantas circunstâncias em sua vida, que o Senhor não permite que ele seja o construtor que vai fazer isso. Mas é ele quem reúne o material. Ele chama seu filho Salomão. E quando transfere o reino para Salomão, ele fala, eu já preparei todos os materiais. Está aqui a planta do Senhor. Faça uma casa para o nosso Deus. E então, olha o que diz aqui no capítulo 3, do segundo livro de Crônicas. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte... No monte onde o Senhor apareceu a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Irmãos, eu já compartilhei isso com alguns de vocês na plataforma. Eu estou de cara, porque eu não sabia, pastor Josa, que o lugar em que o templo foi construído era o mesmo lugar em que Isaac ia ser sacrificado e que o cordeiro apareceu e Deus se revelou face a face, cara. E curiosamente, a referência que Salomão reconhece
não é do que Abraão viveu, mas do que o pai dele, Davi, também tinha vivido nesse lugar. Vamos ver o que é que Davi tinha vivido nesse lugar, na eira de Ornã. Volte um pouquinho agora para o capítulo 21, 1 Crônicas. No início, Davi decide, Fagner, fazer um censo, contar os guerreiros, o poder que ele havia juntado em suas mãos como rei. Só que o Senhor se zanga com isso. O Senhor reprova a atitude de Davi e ordena que Davi escolha um castigo. Vá comigo para o versículo 7. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor Deus, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e as espadas de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste da terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Interessante é pensar que a alternativa do agir de Deus para Davi foi o anjo do Senhor da morte, passando 3 dias. 3 dias de morte entre o povo. Continue. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então, quando Davi foi escolher uma condenação, ele escolheu a condenação em que o próprio anjo de Deus passaria com morte sobre eles por 3 dias. 3 dias de morte. 3. Entendeu? 3 dias. O anjo do Senhor, tá? Entendeu? Tá? Então, enviou o Senhor a peste a Israel. Está ouvindo, Joe? Com certeza. E caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Qual foi o sentimento intercessório de Davi? O mesmo que houve no Messias. E ele continua: então o anjo do Senhor que disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu,
o anjo do Senhor disse que mandasse a Davi. Subiu, pois, Davi, segundo a Gade, a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se os seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu. E saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: toma o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar. Não, antes, pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei o holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, naquele mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Qual é o lugar em que Salomão constrói a casa de Deus? Na eira de Ornã, onde Davi havia edificado um altar. Mas que lugar é esse? No Monte Moriá, onde Abraão havia ido sacrificar Isaque e havia experimentado o Cordeiro provedor, e através do Cordeiro visto Deus face a face. Agora pergunto para você, sabe qual é a diferença entre o que Davi fez no Monte Moriá e o que Abraão fez? Nenhuma. Porque o que livrou Jerusalém da morte completa foi o que Davi disse: escolho a espada do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é muitíssimo misericordioso. Cutelo na mão, mas antes da faca descer, o anjo do Senhor aparece: não faça isso! O anjo do Senhor com a espada na mão. Mas Davi: Senhor, quem pecou fui eu. Porque essas ovelhas estão pagando o preço do meu pecado. Caia sobre mim, sobre a casa do meu pai, a culpa pelo pecado. Então o anjo do Senhor segura a espada, e o Senhor disse: construa um altar nesse lugar, porque não é sobre aquela geografia, é sobre aquela experiência, é sobre aquele posicionamento, é sobre aquele testemunho que a casa do Senhor está sendo edificada.
Isso aponta para Cristo, Andrei. Você consegue entender? Você consegue entender que a eira de Ornã é Davi juntando-se com Abraão para mostrar que o lugar em que Deus queria colocar a casa dele não era no monte em Jerusalém, mas era em Cristo, meus irmãos. E finalizo com uma história linda. Vocês se lembram do que falei sobre a tenda de Davi? A tenda de Davi fala sobre o mesmo sentimento. Mas eu queria ler uma história para nós encerrarmos agora, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. O Deus que vê no monte, aquele diante de cuja face estou, está livrando-nos, e porque Ele nos livrou aqui, sobre o seu livramento, edificarei a casa do Senhor. A casa do Senhor é edificada a partir da grande salvação que recebemos em Cristo Jesus. Salvação essa que é por sua graça e misericórdia. O Deus que provê se revelou na face de Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo de número 8. Perdão, no capítulo de número 7. Existe uma historinha leve, sutil. O texto é longo. Eu vou pedir sua paciência porque eu vou ter que ler. Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, tinha arrumado um problema. Porque Deus usava esse cara em sinais. E ele foi acusado de estar indo contra Moisés e contra o templo. E o pior é que era verdade. Porque os apóstolos não tinham entendido o que Deus tinha falado com eles, por meio do Espírito Santo, desde Jesus e depois com o Espírito Santo, que era para eles se espalharem. E eles queriam instituir o cristianismo do templo de Jerusalém. E aí Estevão aparece cheio do Espírito Santo e diz: o Senhor falou que não é para a gente ficar reunido nessa casa. E aí ele começou a ser acusado, cara, porque ninguém estava entendendo nada. Porque o que era para os apóstolos estar entendendo, os apóstolos estavam negligenciando. E eles queriam edificar a igreja do templo. E o Senhor havia chamado eles para edificar a igreja do caminho. A igreja que é um movimento, não a igreja que é um monumento. Cuidado. Muitas vezes os apóstolos não estão entendendo, Deus levanta um diácono. Mas não porque há comparação, mas é para trazer denúncia, arrependimento, julgamento para aqueles que deveriam estar entendendo o que Deus está falando. E aí Estevão se complica e é preso. E é a partir daqui que eu quero ler. Capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar-lhe posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho.
Falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão naquele lugar. Contou a história de Abraão até o Egito. Então, lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou o 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, grande fome em todo o Egito e em Canaã. Houve também tribulação, e nossos pais não acharam mantimento. Tendo ouvido Jacó que o Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecido de Faraó, a família de José. Então José mandou chamar Jacó seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém, porque Siquém é o lugar do chamamento. Eles foram recolhidos de novo e guardados no lugar do chamado. Porque o que nos guarda é o chamado que Deus nos fez. Por isso o Rafa falou ontem, cadê o Rafa? Rafa falou ontem que se Deus me chamou para ser pastor, e eu estou sendo médico, daqui 10 anos, o que eu terei entregue aos meus filhos? Em contrapartida, se Deus me chamou para ser médico e eu estou tentando ser pastor, como eu vou estar vivendo daqui 10 anos? Porque o que te protege é o seu chamado. E aí olha o que ele vai continuar dizendo, pulando para o verso 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Já estamos em Moisés agora. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Aí nós vamos dar um salto aqui para o verso 30. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então os tirou, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, assim como do Mar Vermelho. O cara conta a história da Bíblia todinha. E no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Estamos juntos? Verso 38. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir.
a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, presta atenção na loucura, irmãos. A interpretação, profeta Zé, é absurda de Estevão. Estevão diz que o povo de Israel, quando era liderado por Moisés, voltou para o Egito, só que eles não voltaram. Mas ele explica, voltaram para o Egito no coração. Então quem é israelita de verdade? Se o povo que Moisés guiou pelo deserto, nunca foi para a terra prometida. Porque no coração eles eram ainda do Egito. O que muda não é a geografia, é o coração. Não adianta você estar numa nova geografia, se no seu coração você continua ainda se relacionando com Deus sobre a perspectiva de um escravo. E aí ele continua. Verso 41, naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus, escute isso, se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, que determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também ele estava sendo acusado de ir contra Moisés e contra o templo, e ele está explicando o que é que ele estava fazendo. O qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi, o monstro. O homem que tinha a chave do coração de Deus. E aí aqui tudo muda. Porque ele vai falar de Davi agora, e olha como ele começa a falar. Este achou graça diante de Deus, e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. De qual história ele está a qual história ele está se referindo? A eira de Orná. E ele continua, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o próprio. Ou seja, presta atenção, olhe para mim. É no lugar geográfico da eira de Orná que a casa de Deus foi edificada? Não, é no lugar espiritual, porque o próprio Estevão interpreta, Davi pediu, Deus concedeu, mas foi seu filho que fez. Só que o que o seu filho fez, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis?
diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Ele está dizendo, vocês estão chateados porque eu estou contra esse templo, é porque vocês não entenderam que o lugar da casa de Deus nunca foi esse prédio. Você pode até me julgar, me acusar, me condenar de estar contra o prédio, mas você não pode me acusar de estar contra a casa que Deus edificou. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Eles não podiam suportar a visão de um homem que viu a verdadeira casa de Deus. Eis que vejo os céus abertos. Eles não puderam suportar. Tampando então, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: o que Abraão conheceu no Monte Moriá? O Cordeiro provedor, o Deus que vê, e que porque o vê, quem o vê, passa a ver. E isso é traduzido como face a face. Como foi que ele conheceu a face? No Cordeiro substitutivo. Como foi que Davi discerniu o lugar em que a casa de Deus deveria ser edificada? Porque o Senhor livrou a Israel por meio da sua misericórdia. O anjo colocou a espada na bainha. Onde foi que essa casa começou a ser edificada? No dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo, pendurado no madeiro, diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E no momento em que Estevão estava entregando a sua vida, ele discerniu completamente a casa de Deus e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, como disse o seu Senhor, que era a pedra fundamental da casa que Estevão discerniu, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Sabe o que acontece a partir daqui? O apóstolo Paulo cumpre uma visão. Qual visão? A restauração da tenda caída de Davi. E o que ele faz? Ajunta as pedras vivas de todas as nações da terra que farão parte da casa que Deus está edificando para si. Eu queria encerrar, concluir, chamando os edificadores
desta casa, não daquela, a juntos se colocarem de pé, para nós orarmos, nos comprometendo com o Senhor, a sermos edificadores dessa casa que é feita em Jesus, e Deus só aceita que nela seja colocado matéria-prima, que também seja Jesus. E para isso nós, primeiro, precisamos ser cheios de Jesus, para que tudo que vamos oferecer a Deus também, por meio dos nossos irmãos, tenha sido feito exclusivamente por Jesus. Porque quem garantiu que edificaria a casa foi Ele. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde estão os edificadores dessa casa? Saia do seu lugar agora. Ele não aceita um prédio feito por mãos humanas, mas Ele deseja uma casa espiritual. Irmãos, feita não pela nossa capacidade, não pela nossa habilidade, mas pelo Espírito, através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde estão os homens e mulheres que estão dispostos a pagar o preço, a renunciarem a si mesmos, para dizer como Estevão, quando formos apedrejados: Pai, edifica a casa sobre a misericórdia, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, não impute sobre eles este pecado. Faça uma oração de compromisso, de entrega. Faça um pacto com Deus de edificação. Todos os edificadores da Bíblia foram edificadores que foram verdadeiros mártires. Porque a casa de Deus só se edifica por meio de sacrifício. Por isso Abraão só é Abraão por causa do quarto altar. É no quarto altar que ele conhece o Deus face a face. É no quarto altar que Davi experimenta o misericordioso Deus que provê o cordeiro. Erga sua voz em oração, irmãos. Assuma um compromisso. Assuma um compromisso de edificar a igreja do Senhor Jesus. Não as nossas coisas, não o nosso templo, não a nós mesmos. Senhor, nós nos comprometemos com sua causa.
Nós nos comprometemos com você, Jesus. Estamos como um Estevão diante da sua presença. Se for necessário, Senhor, nos entregamos pela sua causa. Nós não nos calaremos. Nós não nos calaremos, porque nós não estamos comprometidos com pessoas. Nós estamos comprometidos com você. É com você, Yeshua. Nós assumimos uma responsabilidade diante de você. E estaremos sujeitos ao movimento do seu Espírito. Yeshua, nós nos colocamos em total dependência de você. Nós nos rendemos aos movimentos do teu Espírito sobre a terra. Aonde o Cordeiro for, nós vamos. Aonde o Cordeiro for, nós vamos. Nós não perderemos você de vista, Jesus. Nós não perderemos o Cordeiro de vista. Então nós nos desgastaremos. Nós nos desgastaremos. Totalmente entregues a você. Totalmente entregues à sua causa. Totalmente entregues à sua vontade. Paizinho, queremos deitar a nossa cabeça no seu coração e ouvir a sua vontade, não só uma vez, não só um minuto, mas todos os minutos da nossa vida. Queremos ouvir o seu coração e a sua ordem. Entregamos totalmente a você, Senhor. Nos entregamos totalmente a você, Senhor. Que não haja reserva alguma no nosso meio. Que nós não venhamos a reter aquilo que foi colocado dentro de nós. Nós não reteremos, Senhor, o tesouro que o Senhor colocou dentro de nós. Nós não guardaremos, porque sabemos que o único jeito de glorificar você, Senhor, é se formos fiéis até a morte. O único jeito de lançar toda a glória a você é se obedeceremos até o fim a medida que o Senhor nos deu. Assim como Cristo fez, glorificou o Pai, sendo fiel até o fim. Assim o Senhor nos chamou e o Senhor nos enviou também para sermos fiéis até o fim. Torna-nos um, Pai. Torna-nos um, Pai, para que você seja conhecido por toda a terra. Nós nos comprometemos com isso, Senhor. Nos comprometemos com isso, Senhor. Amém. Onde estão os edificadores da casa de Deus? Essa é a casa com a qual nós temos compromisso de edificar. Que o Senhor nos abençoe. Volte para o seu lugar.